Salve, torcedor do Náutico! Depois de uma vitória histórica no Clássico dos Clássicos, o Timbu entra em uma fase decisiva no Campeonato Pernambucano, e os olhos de todos os torcedores estão voltados para a sequência de partidas que se aproxima. O primeiro triunfo expressivo sobre o Sport na terceira rodada deixou claro que o Náutico não está para brincadeira, e a confiança da equipe e da comissão técnica cresceu exponencialmente. Agora, o foco se volta para os próximos compromissos, começando pelo duelo contra o Jaguar, que será realizado na próxima quinta-feira na Arena Pernambuco, e, em seguida, o grande clássico das emoções contra o Santa Cruz, no domingo, dia 25, também no mesmo palco. A comissão técnica, ciente da maratona de jogos e da intensidade que a temporada exige, avalia cuidadosamente a possibilidade de rodar o elenco na partida contra o Jaguar. A ideia é preservar os atletas mais utilizados, garantindo que cheguem em condições ideais para o confronto direto contra o tricolor. O técnico Hélio dos Anjos ressaltou que qualquer decisão sobre alterações no time titular será tomada apenas na quarta-feira, véspera do jogo, sempre baseada em uma análise detalhada da condição física de cada jogador. Entre os nomes que podem ser poupados está o lateral direito Arnaldo, que ainda se recupera de uma virose e chegou a passar por momentos complicados antes mesmo do clássico contra o Sport, chegando a vomitar horas antes da partida, mas ainda assim entrou em campo como titular. Outro ponto importante de atenção é o volante Samuel, que acumula 2 cartões amarelos e corre o risco de suspensão caso receba mais uma advertência. A ausência do jogador no clássico contra o Santa Cruz seria uma baixa significativa, e a comissão técnica já avalia opções de reposição, como Auremir e Ramon. No setor ofensivo, também há possibilidade de rodagem, e jogadores como Felipe Saraiva e Jonas Toró podem ganhar mais minutos, substituindo Júnior, Todinho e Vinícius, enquanto Samuel Ultânia surge como alternativa para atuar na posição de referência ofensiva, substituindo Paulo Sérgio, que é artilheiro do campeonato e um dos grandes destaques do início da temporada. Além do planejamento tático, o pós-jogo do clássico trouxe declarações importantes sobre o mercado da bola. Hélio dos Anjos foi direto ao falar sobre possíveis reforços, tema que movimenta os bastidores do clube. Apesar do excelente início no Pernambucano, o técnico enfatizou que o elenco ainda precisa de contratações pontuais, principalmente pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, que terá início em março. No entanto, o planejamento financeiro do clube, atrelado às cotas e valores dos direitos de transmissão da Série B, é determinante para a realização de negociações mais robustas. 2 nomes foram recentemente ligados ao Náutico, o meia Elvis, atualmente na Ponte Preta, e o ponta uruguaio Facundo Labandeira. Hélio dos Anjos deixou claro que, no momento, não há nenhuma negociação concreta envolvendo esses atletas. O treinador destacou que, apesar da qualidade técnica de ambos os jogadores, suas características não se encaixam na estratégia tática que o Náutico busca, reforçando que qualquer reforço futuro será cuidadosamente analisado para atender a necessidades específicas do time. Sobre Elvis, Hélio comentou que é um jogador de grande capacidade técnica e com habilidade para desequilibrar partidas, mas que não está nos planos imediatos do clube. Já Labandeira, segundo o treinador, tem um perfil completamente diferente do que a equipe necessita, apesar de seu potencial e experiência. Essas declarações reforçam a postura estratégica do clube, que busca reforços não apenas pela qualidade individual, mas também pela adaptação ao estilo de jogo do Náutico. Voltando à análise do clássico contra o Sport, a vitória por 4-0 do Náutico evidenciou a diferença de experiência e maturidade entre as equipes. O comentarista Dani Moraes, presente na transmissão, enfatizou que, independentemente de o Sport ter escalado o time sub-20 ou principal, o mérito da vitória é totalmente da equipe alvirrubra. Segundo ele, a intensidade da marcação, a pressão constante e a capacidade de explorar os erros do adversário foram determinantes para construir o placar elástico. A postura agressiva do Náutico forçou a saída de bola do Sport e criou oportunidades claras de gol, destacando a eficiência tática e a disciplina coletiva do time de Hélio dos Anjos. O desempenho do Náutico também mostrou que a experiência pesa, mas não é tudo. A juventude do adversário se destacou por movimentação e energia, mas a equipe alvirrubra soube aproveitar cada falha e transformar o controle da partida em gols. A intensidade e a mentalidade vencedora do grupo fizeram a diferença do início ao fim do confronto.
Desde o primeiro minuto, o Náutico manteve a posse de bola, pressionou o adversário e explorou os espaços com inteligência. A estratégia tática de Hélio dos Anjos, baseada em marcação alta e transições rápidas, se mostrou eficaz, e a execução dos jogadores foi exemplar, evidenciando o preparo físico e psicológico da equipe. Cada lance do clássico evidenciou o quanto o time está focado. Paulo Sérgio, artilheiro do campeonato, liderou a linha ofensiva com precisão e instinto de finalização, enquanto Dodô, considerado um dos melhores jogadores do início da temporada, participou ativamente da criação de jogadas. As jogadas de contra-ataque e a pressão constante sobre os zagueiros do Sport transformaram a partida em um verdadeiro domínio do Náutico. O jovem Felipe Saraiva também se destacou ao entrar em campo, mostrando vigor, velocidade e capacidade de decisão, reforçando a profundidade do elenco. A reação da torcida foi imediata. Nas arquibancadas, a empolgação tomou conta, e cada gol do Náutico era celebrado com intensidade. Entre cantos, aplausos e gritos, ficou evidente a sintonia entre time e torcida. A vitória não foi apenas sobre o Sport, foi um recado claro para todo o estadual, mostrando que o Náutico chega forte, preparado e confiante para enfrentar qualquer adversário. O clima nos vestiários, segundo relatos, refletiu essa confiança, e a comissão técnica já projeta os próximos desafios com cautela e ambição, mantendo a equipe motivada e concentrada. O clima de otimismo se estende também para os confrontos futuros. A preparação física e o planejamento tático serão decisivos para manter o ritmo competitivo e garantir que o time esteja sempre em condições ideais. Cada decisão sobre rodagem de elenco, preservação de atletas e ajustes estratégicos visa maximizar o desempenho da equipe nas partidas mais importantes. A vitória contra o Sport não foi apenas um resultado, mas um indicativo do potencial do Náutico, que agora projeta manter a consistência, a intensidade e a mentalidade vencedora em todos os jogos que estão por vir. O clima dentro do Náutico segue sendo de pura intensidade. Depois da goleada sobre o Sport, os jogadores e a comissão técnica se concentram agora em preparar o time para o confronto direto contra o Santa Cruz, o clássico das emoções. A expectativa é enorme, e o clube sabe que o desafio será diferente, pois enfrenta um rival experiente, motivado e com tradição histórica no campeonato pernambucano. Para isso, cada detalhe do planejamento passa por análise minuciosa. Treinos físicos e técnicos, ajustes táticos e atenção à recuperação dos atletas são fundamentais para manter o equilíbrio entre força, velocidade e inteligência em campo. Hélio dos Anjos tem destacado que o objetivo é entrar na partida com energia máxima, sem perder a consistência e sem correr riscos desnecessários. A estratégia adotada para a sequência de jogos é clara: equilibrar a rodagem do elenco e preservar os atletas mais desgastados. Arnaldo, que sofreu com a virose e chegou a passar mal antes do clássico contra o Sport, é um exemplo da cautela necessária. A comissão técnica prefere evitar que jogadores importantes se exponham a situações que possam comprometer sua participação em jogos decisivos. Samuel, que acumula 2 cartões amarelos, também está sob atenção especial. Qualquer ausência dele no clássico contra o Santa Cruz seria sentida, mas o Náutico possui alternativas preparadas. Auremir e Ramon estão prontos para assumir a função de forma eficiente, mantendo a organização do meio-campo e garantindo equilíbrio defensivo e ofensivo. No setor ofensivo, a movimentação é igualmente estudada. Júnior, Todinho e Vinícius vêm sendo peças importantes, mas a comissão avalia dar espaço para jovens como Felipe Saraiva e Jonas Toró, que podem entrar em campo com intensidade e velocidade, explorando os espaços deixados pelos adversários. Samuel Utânia surge como alternativa para a referência de ataque, pronto para ocupar a posição de Paulo Sérgio, artilheiro do campeonato, caso seja necessário. Essa flexibilidade tática é uma das marcas do trabalho de Hélio dos Anjos, que busca manter a equipe competitiva e preparada para qualquer cenário dentro do campo. As declarações do treinador sobre o mercado da bola também chamaram atenção recentemente. Hélio deixou claro que, apesar das especulações envolvendo Elvis e Labandeira, o foco do clube está no planejamento da temporada e na adaptação de cada reforço ao estilo de jogo do Náutico. Elvis, mesmo sendo reconhecido pela qualidade técnica e capacidade de desequilibrar partidas, não está nos planos imediatos. Labandeira,
por sua vez, possui características diferentes do perfil que o clube busca, reforçando que qualquer contratação precisa atender a requisitos táticos e estratégicos definidos internamente. A postura do clube demonstra maturidade. Não se trata apenas de contratar nomes, mas sim de reforços que se integrem perfeitamente à filosofia de jogo. Enquanto isso, o Náutico segue impressionando pela condução das partidas. O clássico contra o Sport foi um exemplo perfeito do equilíbrio entre experiência, técnica e intensidade. Paulo Sérgio, autor dos 4 gols, mostrou novamente que é um atacante completo, com visão de jogo, posicionamento e capacidade de finalização excepcionais. Dodô se destacou pela criatividade, rapidez e inteligência para se posicionar nos momentos decisivos. Felipe Saraiva entrou em campo com vigor, mostrando que o elenco reserva tem qualidade e capacidade de manter o padrão elevado de desempenho. A pressão constante sobre o adversário e a marcação agressiva evidenciaram o preparo físico e tático da equipe, que transformou cada erro do Sport em oportunidades de gol. O clássico das emoções contra o Santa Cruz será diferente. O tricolor possui jogadores experientes, capazes de criar dificuldades e explorar falhas alheias. Por isso, o Náutico precisa manter a concentração, a intensidade e a disciplina. Cada setor do campo será decisivo, a defesa precisa estar sólida, o meio-campo deve controlar o ritmo e o ataque precisa ser preciso e eficiente. Hélio dos Anjos trabalha exatamente para que esses pontos se cumpram, ajustando detalhes táticos e analisando cada adversário com cuidado. A vitória sobre o Sport foi um ótimo termômetro, mas o próximo desafio exige ainda mais atenção e entrega. A torcida alvirrubra segue sendo peça fundamental nesse processo. Nas arquibancadas, a energia positiva, os cantos e o apoio constante ajudam a impulsionar os atletas, criando um clima de pressão sobre o adversário e motivação interna para o time. A interação entre equipe e torcida cria um ambiente difícil para os rivais, especialmente em clássicos como o do domingo. Cada gol, cada lance decisivo e cada jogada bem executada é celebrado, fortalecendo a confiança do grupo e aumentando a expectativa para os próximos confrontos. O Náutico se mostra unido, consistente e pronto para enfrentar qualquer desafio. Nos bastidores, o clube também mantém o planejamento financeiro e estratégico alinhado. A administração observa com atenção os recursos disponíveis para reforços e ajustes, sempre pensando em longo prazo. A Série B do Campeonato Brasileiro exige que o elenco seja competitivo, mas também sustentável, e cada decisão sobre contratações passa por análise criteriosa de custos, potencial de retorno e impacto dentro do time. Hélio dos Anjos reforça que cada jogador tem um papel específico, e que o planejamento visa manter o equilíbrio entre investimento, desempenho e crescimento do clube. O Campeonato Pernambucano de 2026 promete emoções fortes, e o Náutico entra nessa fase com credenciais de força, estratégia e determinação. O trabalho da comissão técnica, a dedicação dos jogadores e o apoio da torcida são fatores que se complementam e criam a base para resultados expressivos. Cada treino, cada detalhe tático e cada decisão sobre escalação refletem um cuidado minucioso com a temporada, mostrando que o clube não está apenas pensando em vitórias imediatas, mas também na construção de um time sólido e competitivo ao longo de todo o ano. Paulo Sérgio continua sendo a referência dentro de campo, mas o desempenho coletivo é o que diferencia o Náutico. A capacidade de pressionar, roubar bolas e transformar jogadas em gols demonstra que o time está preparado para desafios maiores. Dodô, Felipe Saraiva, Jonas Toró e outros jogadores do elenco formam uma engrenagem eficiente, mostrando que cada atleta compreende seu papel dentro da equipe e contribui para a execução da estratégia definida pelo técnico. A força do grupo está no equilíbrio entre experiência e juventude, técnica e intensidade, capacidade física e mental. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro furacão nos bastidores do futebol pernambucano parece estar prestes a sacudir o Recife. Fontes ainda não oficiais indicam que o Náutico pode ter conseguido uma cartada de mestre e surpreendido todos ao atravessar o Sport em uma negociação que vem dando o que falar. O alvo da vez seria ninguém menos que Lucas Rafael Araújo Lima, meio-campista que atualmente defende o rival da Ilha do Retiro.
O nome de Lucas já vinha circulando em rumores nas últimas semanas, mas poucas pessoas imaginavam que o Timbu teria força e agilidade para se antecipar ao Leão. Segundo relatos, o jogador, conhecido por sua capacidade de organizar o meio-campo e criar oportunidades de gol, teria recebido uma proposta considerada irrecusável, deixando parte da torcida do Sport incrédula. A movimentação teria acontecido de forma rápida, quase silenciosa, e os bastidores sugerem que o clube alvirrubro buscou a contratação como uma tentativa de reforçar a equipe para a próxima temporada, mirando uma campanha mais competitiva. A estratégia do Náutico, segundo fontes próximas à diretoria, teria sido combinar agilidade com inteligência, aproveitando uma janela de negociação em que o Sport não estava totalmente atento às ofertas. A notícia, embora ainda não confirmada oficialmente por nenhum dos clubes, já provoca repercussão entre torcedores e especialistas do futebol local, que apontam a contratação como um golpe de mestre se concretizada. Lucas Rafael, de 23 anos, é visto como um jogador versátil, capaz de atuar tanto na armação quanto na transição ofensiva, e sua possível chegada ao Náutico pode significar um reforço estratégico para a equipe alvirrubra. Nos bastidores, comenta-se que o próprio atleta demonstrou interesse em ouvir a proposta do Timbu, o que teria acelerado as negociações e colocado o Sport em posição de desvantagem. Se confirmado, o negócio representaria não apenas a perda de um talento promissor pelo rival, mas também um indicativo de que o Náutico está disposto a se movimentar de forma ousada para se destacar no cenário estadual e nacional. A expectativa agora se concentra nos próximos movimentos da diretoria alvirrubra e na reação do Sport, que precisará lidar com a possibilidade de ter um de seus jogadores mais promissores indo parar justamente no clube que historicamente é seu principal adversário. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.